Você que está em casa, que está nos assistindo, onde você estiver, você liga teu pensamento no trono da graça. Eu vou estar fazendo uma oração em nome de Jesus por cada um de nós, cada um de vocês que estão aqui presentes, cada um de vocês que estão acompanhando. Nesse momento eu vou estar orando, pedindo ao Senhor que venha sobre nós com a sua nuvem de glória. Que o Senhor Jesus venha por sua misericórdia operar nas nossas vidas as maravilhas dele, as obras dele de cura divina, de milagre. Que ele venha operar nesse momento. Se você tem doença, se você tem alguma enfermidade e você precisa de cura, pede a Jesus nesse momento juntamente comigo. Apresenta ao Senhor Jesus o teu desejo de ser curado, de ser curada. Se você precisa da libertação de algum vício, de alguma opressão maligna que você sente que está te oprimindo, se você não consegue, porque realmente o ser humano não consegue lutar sozinho contra as forças de Satanás e dos demônios, clame por Jesus neste momento juntamente comigo, e Jesus vai repreender a opressão demoníaca, Jesus vai repreender a força maligna e vai te livrar, porque Jesus Cristo veio para nos libertar, Jesus Cristo veio para nos salvar. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor Jesus Cristo, e pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. Amém? Nessa fé de que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, vamos orar agora. Bondoso Deus, Pai Santo e Eterno, cremos na obra de Jesus Cristo, cremos no poder, na glória e na majestade de Jesus Cristo. Pai Santo, ó Altíssimo Deus verdadeiro, não clamamos a uma imagem de escultura, seja ela de madeira, de gesso, de pedra, não interessa. Nós clamamos ao Deus vivo, que tudo ouve, que tudo vê, onipresente, onipotente, onisciente, Deus que é Espírito. É a Ti que clamamos, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo nesta hora. Eu te apresento, Senhor, cada pessoa que nesse momento está orando comigo, meu Pai. Eu te apresento cada filho, cada filha, Senhor, e eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, meu Deus, sobre cada um de nós. Eu peço que o Senhor venha, Senhor, tocar com a tua mão poderosa, Jesus amado, queimando toda doença, queimando toda enfermidade, quebrando toda opressão maligna, quebrando, Senhor, toda opressão demoníaca, toda possessão maligna. Jesus, eu peço que o Senhor venha quebrar, eu peço que o Senhor Jesus venha desfazer nesse momento todo vínculo maligno com as trevas, seja quebrado agora, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, toca nesse coração, eu peço em nome de Jesus, toca nessa mente, Senhor amado, toca nesse corpo, Senhor, toca, Jesus, nessa saúde, meu Pai, aonde, Jesus, o Senhor quiser tocar, Jesus amado, aquela pessoa que o Senhor quiser curar, Jesus, eu peço, eu venho curar, Senhor, eu peço, eu venho libertar, Jesus Cristo amado, quebrando, Senhor, as correntes espirituais, as algemas espirituais, Senhor, vem abrindo as cadeias, Senhor amado, que escraviza, Senhor, essas pessoas, Jesus. Eu peço que o Senhor venha libertar por tua bondade, misericórdia, Senhor amado, e que toda força maligna que tem se levantado contra nossas vidas bata em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. Que todo levante das trevas bata em retirada em nome de Jesus. Pai Santo, eu peço em nome de Jesus, o Senhor vem destruir, Pai, o Senhor vem desfazer, meu Deus, toda arapuca armada pelo inimigo contra nós, seja quebrada, seja desfeita, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai Santo, e sejamos livres, em nome de Jesus Cristo. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros, o laço quebrou-se, nós escapamos, o nosso socorro está em o nome do Senhor
que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e as palmas louvam o Senhor Jesus. Amém? Amém, Jesus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado é o Rei Jesus. Toda obra do mal cai por terra, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Queridos, abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Glória ao Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Aleluia. Glória ao Senhor. Louvado seja o Rei Jesus. Oh, glória a Jesus. Queridos, abra sua Bíblia em João, capítulo de número 7. Aleluia. Vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 25. Vamos fazer a leitura do versículo 25 até o versículo de número 31. Deus colocou algo no meu coração, mas vamos fazer a leitura até o versículo de número 31, amém? João capítulo 7, a partir do versículo de número 25. É Jesus o Messias? Algumas pessoas que moravam em Jerusalém perguntavam: não é este o homem que estão querendo matar? Vejam, ele está falando em público e ninguém diz nada contra ele. Será que as autoridades sabem mesmo que ele é o Messias? No entanto, quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é. E nós sabemos de onde este homem vem. No entanto, quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é. E nós sabemos de onde este homem vem. Vamos para o versículo 28. Quando estava ensinando no pátio do templo, Jesus disse bem alto: será que vocês me conhecem mesmo e sabem de onde eu sou? Eu não vim por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro, porém vocês não o conhecem. Mas eu o conheço porque venho dele e fui mandado por ele. Então quiseram prender. Preste atenção. Então quiseram prender Jesus, mas ninguém fez isso porque a sua hora ainda não tinha chegado. Porém, muitas pessoas que estavam na multidão creram nele e perguntavam: quando o Messias vier, será que vai fazer milagres maiores do que este tem feito? Amém? Queridos, lembrando mais uma vez que o Evangelho de João, Deus, o Espírito Santo, levou João, inspirou o apóstolo João a escrever esse Evangelho, porque a igreja naquele momento, depois da ressurreição de Jesus Cristo, já no fim do período apostólico, no fim do período dos apóstolos, já tinha uma heresia que João estava combatendo quando ele escreveu esse livro. O Espírito Santo induziu, iluminou, inspirou João a escrever para combater, naquela época, uma heresia que já estava circulando no meio da igreja de Jesus Cristo, que naquele momento já não era mais só em Jerusalém, mas já estava espalhada pelo mundo inteiro. João escreve esse evangelho já depois do apóstolo Paulo, depois do fenômeno que foi o ministério do apóstolo Paulo, de Pedro e dos demais irmãos. E João escreve depois que a igreja já está espalhada pelo mundo antigo da época, lá pela Europa, pela Ásia. E a heresia era de que Jesus não veio em carne. Eles criam que Jesus era Deus, ao contrário dos judeus. Por isso esse contraste aqui o tempo todo, o Espírito Santo através de João coloca. E João era judeu, João era uma das testemunhas oculares, na verdade, uma das últimas testemunhas oculares que viram Jesus em carne e osso, antes da sua morte e ressurreição. Porque Jesus ainda existe em carne e osso, porém ressurreto.
depois de ressuscitado. Ele tem uma carne glorificada, um corpo glorificado agora. É físico, mas é glorioso. É diferente daquela matéria que João viu, né? Que derramou sangue, que João estava lá olhando. Ele vai fazer questão de colocar lá no final do evangelho que ele estava olhando quando enfiaram a lança do lado de Jesus. Ele viu sair sangue e água do corpo de Jesus. João viu tudo. É por isso que ele o tempo todo coloca aqui a incredulidade dos judeus em crer que Jesus era Deus, e mostrar o tempo todo que os judeus tinham convicção que Jesus era homem. Os judeus tinham convicção o tempo todo que Jesus era homem. Os irmãos de Jesus sabiam, tinham convicção que Jesus era homem, humano. A igreja de Cristo, a quem João escreve, não tinha nenhuma dificuldade em crer que Jesus era Deus. Eles já criam que Jesus era Deus. O problema é que o diabo estava querendo levar aquela igreja a crer que Jesus não era humano. E isso era um problema, e é um problema. Por quê? Se o diabo leva a igreja a acreditar que Jesus não era ser humano, logo o sacrifício de Jesus Cristo era algo fictício. O sacrifício que eu narrei para vocês aqui, que eu citei, de Isaías 53, 54, onde fala que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, aquele sacrifício, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O profeta está falando, estava sobre o corpo físico, humano que Jesus tinha. O castigo que nos traz a paz estava sobre aquele corpo físico, a natureza humana de Jesus naquele momento. Quando o profeta diz, Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. O pecado faz separação entre o homem e Deus. A natureza humana de Jesus é quem suportou os nossos pecados, porque Ele foi separado da natureza divina na cruz, quando Ele morreu. E portanto, se o diabo fizesse aquela igreja acreditar que Jesus não veio em carne, não demoraria muito para ele querer jogar por terra a ideia do sacrifício de Cristo. E sabe lá Deus com quais outras heresias e outras imundícias ele queria impregnar na mente do povo de Deus. Por isso o Espírito Santo, em toda a sabedoria de Deus, o Espírito Santo é Deus. A sabedoria de Deus é o nosso professor. O Espírito Santo é que nos ensina, é que nos guia em toda a verdade, provando que Jesus é Deus. Ele havia dito, o Espírito da verdade que procede do Pai, Ele vos guiará em toda a verdade. Glória a Deus. E o Espírito Santo está guiando João a trazer verdade à igreja. E a verdade que o Espírito Santo está trazendo em todas essas páginas do Evangelho de João é que Jesus, Ele é homem e Jesus, Ele é Deus. É que Jesus, Ele é Deus e Jesus, Ele é homem. Como isso pode ser possível? Só Deus pode fazer isso. Se Ele não pudesse fazer isso, então, de que serviria o nome dele de Deus? Exatamente porque ele pode absolutamente tudo que ele se chama Deus. Aleluia. E só ele é Deus. Ninguém mais pode ser chamado de Deus. Nenhum outro ser, nenhuma outra criatura no universo pode receber esse título de Deus, porque só existe um único Deus, ilimitado, que pode todas as coisas. Glória a Jesus. Isso é importante. Conhecermos que só existe um único Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E foi Ele quem enviou Jesus Cristo ao mundo como homem. Jesus era Deus e se tornou homem. É isso que está explicando aqui esse texto. E aí, Jesus, depois de tudo que a gente já pregou aqui, na festa das barracas, aqui é uma continuação, estamos continuando, Jesus continua na festa, ainda tem mais nessa festa que Jesus vai falar, em outros sermões, daqui para frente a gente vai explicando. Você que está no YouTube, pode ver nos vídeos anteriores os sermões, desde o capítulo 1 do Evangelho, e essas séries aqui que estamos pregando. Nesse momento nós vemos aqui um impasse
entre eles saberem, reconhecerem, e João está atestando aqui mais uma vez, que se alguém fosse lá procurar pela genealogia de Jesus, fosse procurar pelo lugar onde Jesus nasceu, pelos amigos, pelos conhecidos de Jesus na época, eles iriam encontrar. Porque Jesus, ele era um ser humano. E por isso os judeus dizem: nós sabemos de onde ele vem. Ele vem de Nazaré. Nós sabemos, como nós já vimos em outros episódios, lá nessa festa se reuniam os judeus de Nazaré, os judeus de Belém, os judeus das cidades, tudo que Jesus já havia passado. Cafarnaum, se reuniam tudo ali, os parentes de Maria, os parentes de José, os parentes de todo mundo ali, de Isabel, de João Batista, de Zacarias, estava todo mundo junto nessa festa. As primaiadas de Jesus, estava tudo ali, os primos, o sobrinho, a família toda estava lá. Todo mundo subia para essa festa. É por isso que está dizendo: nós sabemos de onde ele é. É por isso que eles estão falando: nós sabemos de onde ele é. Mas Jesus, que é Deus, está falando para um povo que conhecia a palavra de Deus o tempo todo. Jesus em nenhum momento diz que esse povo era analfabeto da palavra de Deus. Jesus em nenhum momento diz que esse povo era ignorante da palavra de Deus. A contenda de Jesus aqui era com os líderes religiosos, era com os crânios da Bíblia na época. Lógico que do Antigo Testamento, da lei mosaica, era o que tinha na época. Os evangelhos ainda não existiam, nem as cartas. Mas eram os homens que entendiam da Bíblia do Antigo Testamento da época. É com eles que Jesus está falando. Gente que conhecia a palavra, mas não conhecia o Deus da palavra. Aleluia. É importantíssimo nós conhecermos e valorizarmos em extremo o conhecimento da palavra de Deus, das sagradas escrituras. É importantíssimo. Nós precisamos valorizar o conhecimento da palavra. Agora, tão importante quanto conhecer a palavra desse Deus é conhecer o Deus que inspirou os escritores a escrever essa palavra. Porque Deus, ele não está preso aqui nas palavras. Deus não está preso aqui na Bíblia, nesse livro sagrado. Não é quando a gente abre aqui que a gente encontra Deus. Deus não está aqui preso. Aqui é simplesmente as escrituras sagradas inspiradas por Deus. É preciso conhecer o Deus que inspirou os seus servos a escrever a sua palavra. E que essa palavra chegasse até nós. No dia 31 de outubro completamos 508 anos da Reforma Protestante. Foi o Deus da palavra quem usou Lutero lá em 1517 para que a Bíblia viesse para a mão de todas as pessoas de hoje. Mesmo aqui no Brasil, 508 anos depois, podemos ter um exemplar da Bíblia. Só que na igreja tem 2 físicos e no celular de todo mundo aqui tem. Deus usou Lutero para que a palavra chegasse até nós. Mas tão importante quanto conhecer a palavra é conhecermos o Deus da palavra. Eles conheciam a palavra, mas eles não conheciam o Deus da palavra. É por isso que Jesus está contendendo com eles. É essa a dificuldade deles o tempo todo. Eles tinham muito conhecimento bíblico, mas eles não tinham nenhum relacionamento com Deus da Bíblia. Eles não tinham nenhum vínculo com Deus da Bíblia que eles estudavam. Jesus já havia dito para eles: vocês examinam as Escrituras, porque elas de mim testificam realmente, mas vocês não têm vindo a mim para receber a vida que eu posso dar. Vocês acreditam achar na Bíblia a vida, mas não vem a mim para receber a vida que eu tenho para dar. Então veja que tem diferença. É preciso conhecer a palavra
E jamais devemos dizer: eu devo conhecer o Deus da palavra e querer abandonar o conhecimento da palavra. Isso é um sistema demoníaco e satânico. Por quê? Jesus demonstrou conhecimento na palavra, até porque ele é a própria palavra encarnada. Quem despreza o conhecimento da palavra de Deus está sim desprezando o Deus da palavra. Agora, além de conhecer a palavra de Deus, é preciso conhecer o Deus da palavra. Vamos lá. Mateus capítulo de número 4. Jesus demonstra conhecimento da palavra o tempo todo para vencer Satanás. Eu, essa semana, escrevi uma frase. Seguir a Deus é simples, mas complicado. É complexo, eu botei complexo, mas é complicado. É complicado, mas é simples. Por que eu coloquei isso? Porque eu estava lendo, eu passei de Mateus 3 para Mateus 4. Quando eu vejo o final de Mateus 3, Jesus é batizado, Jesus sai da água, e Jesus, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea. Veja como é esse mistério, e tem significado com o que eu vou falar aqui agora, que nós estamos falando. O Espírito Santo desce sobre ele, aí no capítulo 4 já inicia: Jesus, cheio do Espírito Santo, Jesus cheio do Espírito Santo agora, vai para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo, vai para onde? Para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Mas como é que o Pai, no capítulo 3, diz: este é o meu Filho amado em quem me compraz? Como é que o Pai agora, o Espírito Santo desce sobre Jesus Cristo sem medida, e no capítulo 4 Jesus vai ser tentado no deserto? Então, é complicado, não é? Você seguir a Deus. Quando você busca, quando você recebe o Espírito Santo, você é conduzido por esse Espírito Santo para o deserto da tentação, para o deserto da provação. Então, o crente, ele precisa lidar com o Deus da palavra dessa maneira. É assim que Deus trabalha. Da forma como alguns irmãos antigos falavam: Deus complica, descomplica e depois explica porque ele complicou. E é verdade. Porque sempre quando você caminha com Deus, é assim que funciona. Por mais que aqui parece ter uma fórmula na palavra, mas é assim que funciona. Quando na Bíblia diz, Salmo de número 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, comerá do fruto das suas mãos, feliz será, tirar bem. Salmo 1, será como árvore plantada junto a ribeiros de água, qual dá o fruto na estação própria, tudo quanto fizer prosperará. Beleza, Jesus é o homem mais perfeito que já existiu. Jesus é santo, é maravilhoso, ele vai ser batizado por João no capítulo 3, para cumprir a justiça de Deus, obedece tudo. Mas no capítulo 4, o próprio Espírito Santo de Deus leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Uai! Mas no Salmo 1 não diz que será como árvore plantada junto a ribeiros de água? Por que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo? Porque a palavra de Deus, ela é profética. E as ações de Deus acontecem conforme a mente dele projeta. Não é conforme a gente lê. Não é conforme a gente lê. Deus derramou unção na cabeça de Davi. Mas olha o caminho que teve até Davi chegar a ser rei, reconhecido por Israel. Por Deus ele já foi reconhecido a partir daquele dia. Mas dali até ele chegar e sentar naquele trono em Jerusalém, foram anos de luta, de guerra, de peleja, de perseguição, de afronta, de sofrimento, até ele realmente ser consagrado rei. E depois ainda demorou mais 7 anos para ele ser rei em todo Israel. Porque Deus cumpre a sua palavra como ele quer. Davi talvez foi dormir. Quando eu digo dormir é um eufemismo para morrer. Talvez ele morreu acreditando que de Salomão vinha Roboão, de Roboão vinha não sei quem, e veio e reinará eternamente. Talvez ele até acreditava que ia ser o rei no mesmo terreno,
e a casinha dele lá, que foi achada há pouco tempo aí agora pela arqueologia, debaixo de escombros, bem debaixo dos escombros, a casa real que Davi morava. E José, descendente de Davi, Maria, descendente de Davi, José já era até carpinteiro na altura do campeonato. Davi não tinha rei mais sentado em trono, Herodes não era descendente de Davi. E agora a promessa de Deus de que não faltaria varão para reinar sobre o trono de Davi se cumpre com Jesus, um rei espiritual que reinará eternamente. Veja como a palavra de Deus se cumpre exatamente como Deus quer e não como a gente quer, como a gente pensa. Então, no capítulo 4 de Mateus, Jesus demonstra todo o conhecimento pela palavra. Precisamos do conhecimento da palavra de Deus para a gente vencer o diabo, para a gente vencer Satanás. Não tem como a gente enfrentar o reino das trevas sem conhecer a palavra de Deus. Porque aqui a igreja já estava a ponto de ser enganada com aquela heresia do diabo sem crer que Jesus veio em carne, porque estava faltando conhecimento da palavra de Deus, que ele pagou pelos nossos pecados, que ele foi moído pelas nossas transgressões, que ele sofreu, que ele penou, que ele subiu igual a raiz seca, crucificado, desfigurado. Naquela sexta-feira ele foi levantado, por isso fala subiu. Quando ele foi levantado, já cravado na cruz, desfigurado, como alguém que esconde o rosto para não olhar, porque não estava uma aparência legal, ele estava completamente desfigurado de tanto que ele sofreu, que ele apanhou. A falta desse conhecimento bíblico levou a igreja a acreditar que ele não veio em carne. Por isso precisamos do conhecimento, mas precisamos conhecer o Deus da palavra, que age conforme a vontade dele, não conforme a nossa percepção. Essa frase cabe perfeitamente a Deus quando ele diz que ele é responsável pelo que ele fala. Deus é responsável pelo que ele fala e não pelo que nós entendemos. Não pelo que nós entendemos. Deus disse que o Messias nasceria de Belém, Judá. Deus disse que ele viria da linhagem de Davi. E Deus encobriu tudo isso. Mas veio. Ele exatamente nasceu da linhagem de Davi, veio de Belém de Judá, mas estava encoberto. Quando ele vai nascer lá na manjedoura, na zona rural. Ninguém viu o nascimento dele em Belém de Judá. Só os magos que Deus guiou para lá e alguns pastores. Mas nasceu em Belém, do jeito que Deus falou. Não nasceu para todo mundo ver, não nasceu lá no negócio que todo mundo sabia, marcou a casinha e falou, talvez já tinha até um cantinho preparado, aqui vai nascer o Messias. Não foi lá que ele nasceu. Nasceu onde Deus quis, mas nasceu em Belém. Deus falou que ia nascer, nasceu em Belém. Foi na manjedoura, mas foi em Belém. Não importa, Deus cumpre a sua palavra. E ia ser um descendente de Davi. Ah, mas José nem o pai biológico era. Não interessa, mas ele descende de Davi. É o camarada que está na genealogia. E Maria era prima dele, carnal. Tanto que ambos eram da mesma casa e foram na mesma cidade fazer a inscrição. Tanto Maria quanto José era da linhagem de Davi. Nasceu da linhagem de Davi, foi da semente da mulher, do jeito que Deus falou em Gênesis. E nasceu um varão da linhagem de Davi, do jeito que Deus falou com Davi. Era do jeito que eles queriam entender? Não, foi do jeito que Deus quis, mas foi exatamente conforme a palavra falou, e está escrito, e Deus não mente em sua palavra. Porém, a palavra, ela é conforme Deus quer que aconteça. Tem uma expressão muito forte que Jesus vai falar aqui na frente. Eu não sei se vai ser eu ou vai ser o nosso irmão, o professor Mateus, que vai pregar, que é sobre, Jesus diz que ele é a água da vida. E quem crê nele, do ventre jorrará a fonte de água viva. E João vai dizer, esse é o Espírito Santo, que Jesus está prometendo que vai derramar sobre todo aquele que crê nele. Queridos,
uma fonte de água viva. É isso que devemos entender. O tempo todo Deus fala que Ele é fonte de água viva. Lá em Jeremias Ele já tinha dito isso: o meu povo me deixou, eu que sou a fonte das águas vivas, para cavar para si cisternas rotas. A fonte de água viva, você imagina, não tem como você conter. Uma hora vai explodir, igual a barragem ali de Mariana. Você pode até conter por um tempo, mas uma hora vai explodir. A fonte vai continuar jorrando. Não tem como conter, não tem como moldar conforme a sua mentalidade. Deus, Ele sempre vai continuar jorrando. Sempre. É o que nós observamos. Para Abraão Ele disse: sai da tua parentela. Para Jacó Ele disse: volta para a casa do teu pai. É Deus, é a fonte de água viva que continua jorrando. O modelo de vida de Abraão não serve para Isaac, que não serve para Jacó. O conteúdo continua o mesmo. É a mesma água, é a mesma vida, mas ela é viva, ela continua jorrando. O movimento não altera o conteúdo. Não altera. É isso que eles não entendiam. Eles tinham um molde. A leitura bíblica deles, o conhecimento bíblico deles travava eles em um molde. E por isso Jesus diz: vocês acham que sabem de onde eu sou, vocês conhecem a minha genealogia terrena, mas vocês não conhecem quem me enviou. É o Deus que eles estavam ali naquela festa dizendo que estavam adorando e celebrando. E Jesus fala claramente: vocês não conhecem Ele. Não conhecem. Que possamos buscar crescer. Pedro ainda coloca, o Espírito Santo é maravilhoso, que coloca em primeiro lugar: crescer na graça e no conhecimento. É um junto com o outro. Precisamos do conhecimento para vencermos, para lutarmos contra o diabo, contra o reino das trevas. A palavra de Deus é a espada do Espírito que golpeia Satanás na cara dele. É a palavra de Deus. Quando você usa a palavra de Deus em um momento que o diabo está te atacando, saiba, é um golpe que você está dando com a espada do Espírito na cara do diabo. Resiste ele fugirá de você. Você precisa conhecer a palavra de Deus para que você use ela com autoridade, com propriedade, com conhecimento, sabendo no Deus que você crê, a palavra dele que é viva e verdadeira. Por mais que tudo pareça o contrário, mas ela vai continuar. É como eu estou falando. Davi parecia que estava tudo perdido, mas Deus disse: eu escolhi alguém, eu já preparei alguém segundo o meu coração, e ele vai reinar. E depois de tudo ele reinou conforme a palavra de Deus. Jesus foi a mesma coisa. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto, foi tentado pelo diabo, mas o diabo foi expulso e Jesus venceu a tentação. E sim, Jesus prosperou em tudo que fez. A palavra de Deus, ela é verdadeira, mas crescer na graça. Crescer na graça é crescer no relacionamento com o Deus da palavra. É crescer no conhecimento do Deus da palavra. É saber que Deus vai te guiar. É saber que você está sendo guiado e orientado pelo Espírito Santo de Deus 24 horas por dia. É andar em comunhão com esse Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Perceber, saber, ter discernimento espiritual. Isso é conhecer o Deus da palavra. É exemplo de quem? Como eu disse, era Ana? Eu acho que era Ana, a irmã que estava lá, velhinha. E Simeão e Ana, isso mesmo, Simeão e Ana. Eles não só conheciam a palavra de Deus, eles conheciam o Deus da palavra. Não foi sacerdote que disse para eles a data, porque estudou o livro de Daniel, as 70 semanas, as não sei o que, eles fizeram um projeto e calcularam o tempo que o Messias viu, não. Ele vai dizer: eu fui revelado pelo Espírito Santo que eu não ia morrer enquanto eu não visse.
a salvação de Israel. E agora eu estou vendo, ele está testificando, é esse menino aqui. Ele não precisou. Ele até conhecia o livro de Daniel, ele conhecia as profecias, mas ele não sentou para ficar estudando, porque a palavra de Deus é discernida pelo Espírito Santo, que é vivo, que é a vida da palavra. Pedro não precisou de nenhum de Anás, nem de Caifás, até porque aqueles eram endemoniados, eles eram malditos. Eles conheciam a palavra, mas era igual ao diabo. Eles não obedeciam ao Deus da palavra. Conheciam a palavra, mas não eram obedientes ao Deus da palavra. Ele não precisou do testemunho daqueles imundos para dizer, este é o Filho de Deus. Até porque aqueles malditos não falaram isso. Era a responsabilidade deles falar. Porque Deus diz lá em Malaquias que do sacerdote o povo ia buscar a ciência e o conhecimento de Deus. Era do sacerdote que era para ser buscado. Mas Pedro recebe do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, quando ele olha para Jesus e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele, depois da pescaria maravilhosa, ele diz, aparta de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele não precisou de sacerdote nenhum para falar isso para ele. Foi o Espírito Santo que testificou. Foi o Deus da palavra que Pedro começou a se relacionar naquele momento. Que João começou a se relacionar quando ele chama e fala, vem me seguir, e a partir de agora eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Não precisou ninguém testificar, chegar, abrir o livro, falar. Não, eles tinham a palavra na mente, no coração, eles estudavam todo sábado, mas naquele momento eles estavam se relacionando com Deus da palavra, que chamou eles para andar, que chamou eles para caminhar, que chamou eles para viver aquele momento, aquela experiência, para a vida a partir dali. Amém? Que possamos não ser igual esse povo aqui e possamos todos os dias valorizar, conhecer a Deus, porque Jesus vai dizer em João 17 que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, ó Pai, somente como um único Deus verdadeiro. Quem não conhece a Deus, e conhecer a Deus está além de conhecer a palavra de Deus. Como eu estou falando, é importantíssimo, é indispensável conhecer a palavra de Deus. Mas conhecer a Deus vai além de conhecer a palavra de Deus. É preciso conhecer a Deus para que tenhamos vida eterna. Aí fala, o diabo conhece Deus. Não conhece não. Se ele conhecesse Deus, ele jamais teria feito o que ele fez. Porque ele sabe, quem conhece Deus é Jesus. Quem conhece Deus é porque sabe quem é o Pai. Ele olha para nós e diz, é o seguinte, não tema homem não, tema Deus. Porque o homem, no máximo, ele pode matar o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Tema Deus, porque Deus pode matar o corpo e ainda lançar a alma no inferno. A esse eu mando vocês temer. Jesus conhece Deus, por isso ele fala assim. Se o diabo conhecesse Deus, tinha temor. Ele sabia que com Deus não se brinca. Ele sabia que ele não podia subir acima das estrelas e tomar o trono dele. Ele saberia que ele não podia fazer isso. Se ele conhecesse Deus, ele até via, ele até era próximo, ele era um querubim ungido, mas ele não conhecia Deus. Porque quem conhece Deus, teme a Deus. Quem conhece Deus, anda no temor do Senhor. Quem conhece a Deus sabe quando é a voz de Deus falando. O jumento conhece a voz do seu Senhor, mas o meu povo não reconhece quando eu falo. Quem conhece a Deus sabe quando é a voz dele falando. Quem conhece a Deus sabe do que Deus é capaz. Sabe até onde você pode ir. E o limite que você não deve ultrapassar, porque você sabe que Deus é um fogo consumidor. Os demônios creem, temem, até creem, mas não conhecem. Porque se eles conhecessem, eles saberiam que toda a guerrinha de Armagedon, de não sei o que, aquela palhaçada do dragão, aquela ridicularidade dele, jogando água, querendo consumir o filho da mulher, ele já saberia que não ia dar certo, porque Deus, agindo Deus, ninguém pode impedir. Ele mesmo faz essa pergunta, operando eu, quem impedirá?
Se ele conhecesse Deus, ele saberia. Não existe nada no universo que impede quando Deus está agindo. Ele nunca se intrometeria contra a igreja do Senhor, porque ele saberia que ele nunca vai conseguir parar a obra de Jesus Cristo. Ele nunca se levantaria contra nós, porque ele saberia que somos como a menina dos olhos de Deus. Se ele conhecesse a Deus, ele saberia que não adianta lutar, que ele sempre vai ser derrotado. Então quem conhece a Deus sabe quem Deus é, vive para a glória desse Deus, busca intimidade com Deus, vive igual Moisés, ele conhecia Deus. Vive igual Samuel, ele conhecia Deus. Observe todos os juízes antes de Samuel, todos, Sansão tinha força, outro tinha a espada, Deus deu destreza, Gideão foi com 300 e guerreou. Samuel nunca empenhou, só pegou a espada na hora de cortar a galho em pedaços. É o único momento que eu vejo na Bíblia Samuel pegando a espada. Samuel, pega a espada, porque nessa noite tu vai cortar. A música dos irmãos lá. É o único momento. Toda a guerra de Samuel é travada de joelhos, porque ele conhecia Deus. Ele viu o que Deus fez na casa de Eli. Ele viu o que Deus fez com Ofni e Finéias. Quem falou com ele, ele ainda era um menino ainda, estava lá na madrugada, que chamou pelo nome dele foi Deus. Ali Samuel começa a conhecer Deus. Ele já sabia da lei de Moisés, ele já estava lendo ali os textos ali que Eli dava para ele ler. Mas quando ele ouve a voz de Deus chamando Samuel, ali ele começa a conhecer Deus. E depois que ele viu Deus fazendo o que falou que ia fazer, ali ele sabe quem é Deus. Quando o povo abre a arca e morre, ele vai lá e repreende e fala: vocês morreram porque vocês não temeram o Senhor. Quando ele chama o povo para o concerto, ele fala: eu vou orar por vocês, mas se vocês querem ter vitória contra os filisteus, faça concerto diante de Deus aqui hoje. Quando o povo saía para guerrear, Samuel chamava o povo, fazia concerto, e o povo ia para a guerra e vencia a guerra, porque Samuel estava fazendo o papel cá, do povo se consertar com Deus. Não adiantava, bora afiar a espada, bora treinar, tudo isso sem a presença de Deus, sem a reconciliação com Deus, sem a comunhão com Deus, ia dar a mesma tragédia que deu anteriormente. Todo preparo humano, sem a graça de Deus, sem a bênção de Deus, não dá em nada. Samuel sabia disso. Observe que foram anos, não lembro a quantidade certa, parece que foi 40, que ele julgou Israel. Mas diz a palavra que em todo esse tempo os filisteus foram derrotados. Eles nunca mais, no tempo de Samuel não pegava espada, Samuel não era fortão igual Sansão, nada disso. Era oração e comunhão com Deus, vida com Deus que Samuel tinha. Diz a Bíblia que durante todo o exercício do ministério de Samuel, que ele julgou Israel, os filisteus não entraram em nenhuma cidade de Israel. Eles foram expulsos, banidos por Deus. Eles não entraram na cidade de Israel. Por isso, Deus pôde fazer a transição dos juízes para o reinado. Foi através de Samuel. Então veja a diferença de quem conhece a Deus. Jó conhecia Deus. Noé conhecia Deus. Por que esses homens eram tão diferentes? Porque conheciam Deus. Paulo, ele vai dizer o quê? Eu sei em quem eu tenho crido. Por que, Paulo, você aguentou tudo? Por que essas 40 chibatadas? Por que tanto naufrágio? Por que tanta fome, tanta coisa? Você suportou tudo? Eu sei em quem eu tenho crido. Paulo, agora você está condenado à morte pelo imperador romano. Você não está com medo de perder a cabeça? Eu sei em quem tenho crido. Paulo sabia. Ele conhecia o Deus a quem ele servia. Ele sabia. Quem é Nero? Cadê Nero? Cadê o Império Romano? Paulo sabia que Jesus ia continuar eternamente. Paulo, mesmo talvez não revelar, mas ele sabia que em 2025 a gente estaria aqui pregando a palavra de Deus em nome de Jesus, e o Império Romano não pode fazer nada contra nós, nada. Tentou através do catolicismo romano aí, mas caiu por terra também. Aí, 508 anos de reforma protestante, para a glória de Deus estamos aqui. O diabo pode pelejar, mas ele sempre será derrotado. Quem conhece Deus sabe disso.
que possamos todos os dias nos esforçar para conhecer o Senhor Deus. Prossigam em conhecer o Senhor Deus, para que quando Deus se manifestar na sua vida, você não haja igual àquele povo que até conhecia a palavra, mas não conhecia o Deus da palavra, que enviou Jesus. E eles falam: vocês não sabem quem me enviou, vocês não conhecem ele. Eu fui enviado dele e vocês não sabem. É triste. O dia que Jesus vem visitar, o dia que Jesus vem se manifestar e a pessoa não reconhece. Igual os testemunhos que tinha antigos, que a bênção estava chegando, os irmãos pregavam enquanto a pessoa estava levantando o culto para mijar, para beber água, porque tinha alguns irmãos que estavam lá e pedindo uma bênção para Deus, e pedindo. Aí no dia de Jesus dar a bênção, a irmã levantava. Na hora que o anjo chegava com a bênção, era a hora que a irmã levantava e ia para o banheiro. Perdeu. O anjo subia de novo. E aí depois, Senhor, porque eu estou orando há tantos anos, porque no dia de receber a bênção, era o dia que vacilava. Outro saía na hora da bênção, o anjo chegava na hora da pregação, o pastor passava um pouco de 9 horas, e aí ia dar a bênção apostólica, que é mistério de Deus, igual quando foi lá com Samuel, justamente Saul. Aí passou um pouquinho, aí disse que o anjo chegava na igreja, perto da bênção apostólica. Aí o irmão todo avexado, botava a Bíblia debaixo do baixo e o anjo lá com a bênção, esperando ele. Só esperar a hora da bênção para ele estender a mão, que o anjo ia botar na mão dele a bênção. Ele saiu antes da bênção apostólica. Perdeu. O anjo voltava para o céu de novo com a bênção e ele ficava sem. Eram testemunhos que a gente ouvia muito nos anos 90, mas são verídicos. São verídicos. Que a gente possa reconhecer. Livramentos. Tem muito crente hoje, sofrendo de depressão, sofrendo de N males, apanhando do diabo igual o mundo apanha. O mundo é porque não tem conhecimento de Deus e nem da palavra. Tem crente sofrendo porque, por mais ter conhecimento da palavra, não tem de Deus, não tem conhecimento dos mistérios de Deus. Apanhando porque está abandonando o conhecimento de Deus, que é mistério. O Espírito Santo é quem explica. É o Espírito Santo que explica. É o Espírito Santo que explica. No momento que você fechou um negócio, uma coisa lá, mas o Espírito Santo fala: desfaça. E você fala: não, pode fazer isso aí. Esse cara é doido. Quantas vezes minha mãe foi chamada de louca? Quantas vezes? Mas quantos livramentos recebemos por causa dessa loucura santa? Quantos crentes santos de Deus já vem sendo chamados de doido? Porque agiu corretamente. A pessoa queria porque queria que a pessoa viajasse, e o Espírito Santo falou: não vai não. Desfez as malas, botou tudo no lugar e falou: não vou não. Mas por que você não vou? Porque o Espírito Santo não quer que eu vá. Não vou. Ficou. Pode ser que não aconteceu nada, mas o diabo estava tramando. Se o crente desobedecesse a voz do Espírito Santo, tinha sido dado mal. Deus livrou. E tem crente que vai, não ouve a voz do Espírito Santo, nem conhece quando é o Espírito Santo falando. Vai e paga o pato. Sobra. Porque não entende a voz do Espírito Santo, não conhece quando Deus está falando. Não sabe que Deus fala através de um sonho, não sabe que Deus fala através de uma visão, não sabe que Deus fala através de... Conhece a Bíblia, mas não sabe dos mistérios de Deus e como Ele quer agir. Ele não é obrigado a fazer do jeito que a gente quer e pensa que Ele vai fazer. Ele faz do jeito que Ele quer. Que a gente possa conhecer isso e reconhecer sempre, para saber o que Ele está falando com cada um de nós. Amém? Bondoso Deus, pedimos que o Senhor queira nos perdoar, porque ainda somos tão ignorantes no conhecimento do Senhor. Mas, bondoso Deus, pedimos graça para que a cada dia possamos Te conhecer cada dia mais. Peço que o Teu Espírito Santo venha iluminar os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que a gente cresça no conhecimento da palavra, mas que a gente, em primeiro lugar, cresça na graça. Que a gente possa crescer, Pai, em comunhão com o Senhor, em intimidade com o Senhor, por Tua bondade, por Tua graça. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém? Queridos, Moisés conhecia o Yahvé Rafá.
Ele disse para Moisés: eu sou Yahvé Rafá, o Deus que te sara. Ele conhecia. Deus é quem sara. Amém. Eu vou tirar do meio de vocês, se vocês me obedecerem, as doenças, aquelas que eu coloquei lá no Egito, eu não vou pôr sobre vocês. Vou abençoar o pão e a água de vocês. Eu vou tirar do meio de vocês as doenças. Mas quando o povo desobedece, quando Deus manda serpentes no deserto e o povo começa a morrer, Deus vai falar o quê? Faz uma serpente de metal e pendura. Quem olhar para o olho da serpente vai ficar curado. Uau! Não bastava apenas orar? Naquele momento, não. Ele tinha que fazer aquela serpente, ele tinha que pendurar aquela serpente. E depois lá na frente Jesus vai dizer: assim como Moisés pendurou a serpente no deserto, e quem olhava para ela era curado, assim eu também serei pendurado. E quem olhar para mim, se cumpre a palavra de Isaías: olharam para ele e foram salvos. Toda vez que o pecado bate a porta, olha para Jesus e para o sacrifício dele na cruz. É assim que você vai vencer. Toda vez que o demônio te atacar, olhe para Jesus e para o sacrifício dele na cruz do Calvário. E assim você vai conseguir caminhar nessa peregrinação do deserto. Veja como Deus é e seus mistérios. Magnífico. Faz assim com sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno e nossa inesgotável fonte de conhecimento, a consolação do Espírito Santo desse Deus da verdade, que nos guia nessa verdade maravilhosa que é Deus, seja conosco, seja com todos os nossos irmãos e irmãs espalhados sobre toda a face da terra. E nós dizemos: amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? As palmas do Senhor Jesus. Nosso culto está encerrado em nome de Jesus.